Tu acha que a tua oração, irmão, não está chegando diante de Deus? A oração é a arma mais poderosa que a gente carrega. E às vezes você não acredita na tua oração, mas tu acredita no horóscopo, acreditava em tanta coisa. Como é difícil você acreditar no que a Bíblia está escrito, que ela está falando. A tua oração tem poder, a tua oração move céus, a tua oração tem poder de libertar o teu filho, de salvar o teu casamento. Porque se isso for mentira, então rasguemos a Bíblia e voltemos para casa, irmão. Os milagres, todos eles foram precedidos por uma oração. Ana só recebeu um Samuel porque orou. Jesus, antes de multiplicar os pães, orou. Lázaro, antes de vir para fora, Jesus também orou. O mar se abriu porque Moisés foi clamar a Deus. As muralhas caíram porque o povo orou. O teu milagre vai acontecer quando você priorizar uma vida de oração. Alguém está me entendendo essa noite aqui? Atos capítulo 12, o verso 1, nós vamos ler então até o verso 10. Eu queria que você prestasse atenção na leitura. E se você tiver com a sua Bíblia aí, deixa a sua Bíblia aberta, tá bom? Que nós vamos depois, no meio da pregação, ler alguns versículos. Atos capítulo 12, versículo 1 em diante, está escrito assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão. Diga assim: Pedro ficou detido na prisão. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo. Diga: Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e as sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Versículo 7: repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Diga: uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Repita comigo assim: não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Verso 10: passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Se eu quiser dar glória a Deus, pode dar glória a Deus, tá? Não, depois que eu orei aqui, calma. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles passarem. Não, vou repetir. O portão se abriu por si mesmo para eles passarem. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Vamos ler o verso 11 também. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Amém? Eu queria pensar com vocês nesse texto sobre um tema: 3 coisas que precisamos fazer em tempos difíceis. Quem aqui está passando por tempos difíceis? Levanta a mão. Aleluia. Tem bastante gente que está na boa aí, irmão.
Faz um pix, glória a Deus. 3 coisas que precisamos fazer em tempos difíceis. Queridos, a igreja em Atos capítulo 12 está enfrentando talvez um dos momentos mais difíceis do livro de Atos. Eles estão diante de uma perseguição severa, e não é uma perseguição somente onde há uma participação dos religiosos da época, os fariseus, os saduceus, os escribas, não. Agora tem um rei envolvido, tem alguém que representa o Estado envolvido também perseguindo a igreja. Então em Atos capítulo 2, a igreja está enfrentando uma severa perseguição. Herodes, ele vai fazer de tudo para tentar frear o crescimento da igreja, porque desde Atos capítulo 2, onde o Espírito Santo é derramado, a igreja só vem crescendo. A igreja vem saindo das 4 paredes, indo de casa em casa, de província a província. O evangelho vai se alastrando, milhares de pessoas já estão sendo inseridas na igreja, e isso vai assustando muita gente. Isso vai assustando muita gente. E Herodes no capítulo 12 vai fazer de tudo para tentar frear esse crescimento. A Bíblia vai dizer que o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Era um tempo de muito sofrimento para os cristãos, era um tempo de muita dor para aqueles que pertenciam à igreja. Então Herodes prende alguns para tentar dar exemplo para muitos do que poderia acontecer se aqueles crentes continuassem pregando, se reunindo, falando em nome de Jesus. Então o texto diz que ele prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. O que é maltratá-los? É bater, espancar. Naquela época, castigar com chicote. Isso era feito às vezes publicamente. Era um momento de escárnio público. Ele está tentando usar uma forma de dor, de sofrimento para represar aquilo que só vem crescendo. Mas Herodes não só tenta usar o sofrimento, a dor para paralisar a igreja. Herodes, ele usa a espada também. A Bíblia diz que nessa altura Herodes mandou matar a espada o apóstolo Tiago. Tiago era um dos apóstolos de maior intimidade de Jesus, era um dos pilares da igreja. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Tiago, ele está junto com Jesus nos acontecimentos mais assim sobrenaturais que Jesus viveu naquele tempo. Jesus ia orar, chamava Pedro, Tiago e João. Jesus ia abrir o coração no Getsemane, ele mandava chamar Pedro, Tiago e João. Herodes então ele começa a tentar frear a igreja, trazendo sofrimento e trazendo espada. E aqui vai acontecer o primeiro martírio de um apóstolo. Dos 12, o primeiro a morrer é Tiago. Isso cai como uma bomba diante da igreja. A igreja agora, além de enfrentar um tempo de sofrimento, agora vai entrar num tempo de luto, de perda, de muita dor. Porque Tiago não era um crente que tinha chegado agora. Ele era o fundamento da igreja, ele era o pioneiro da igreja, ele era aquele que viu com os próprios olhos que Jesus fez. Então Herodes manda matar Tiago, e isso traz muita dor para a igreja. Terceiro, diz a Bíblia que quando Herodes viu que o sofrimento dos cristãos e a morte de Tiago agradava aos judeus que perseguiam a igreja, então Herodes teve uma ideia: manda prender Pedro. A visão de Herodes, o desejo de Herodes é começar pelos cabeças, pela liderança. Tiago já está morto, agora ele fala: olha, o povo está gostando disso, os judeus estão validando o meu governo. Então ele manda prender Pedro, e diz o texto que ele deixa Pedro preso até passar a Páscoa, para depois julgar Pedro e também matar Pedro. Agora olha para mim, quando Pedro é preso, a igreja não só vai entrar num tempo de sofrimento, num tempo de dor, mas ela vai entrar num tempo de incertezas, porque eles nem acabaram de sepultar Tiago, e eles já estão contando dias que daqui a pouco Pedro também vai ser morto. É nesse momento que há uma paralisação da igreja. Mas a igreja não vai parar
porque está receosa, porque desistiu da fé. Não, a igreja vai parar, porque eles vão começar a fazer algumas coisas que vão trazer um efeito positivo. E aquilo que Herodes queria fazer com Pedro não vai acontecer, porque Deus vai levar Pedro. Agora olha para mim, o que fazer em tempos de tanto sofrimento, perdas e incertezas? A igreja em Atos está passando por esses 3 momentos. Diga: sofrimento, perdas e incertezas. Talvez você entrou assim. Talvez você está vendo um tempo de sofrimento, muita dor, dor emocional, talvez dores físicas também. Talvez tem alguns que estão vivendo o tempo da perda. Necessariamente não pessoas, mas talvez coisas. E tem muita gente que vive o tempo das incertezas. O que vai ser do futuro? O diabo está se levantando, pressão está vindo, coisas estão acontecendo que você não tem nem explicação. E o meu objetivo hoje aqui, embaixo da graça e da unção de Deus, é mostrar para você 3 coisas que nós precisamos fazer em tempos difíceis. E a primeira coisa que a igreja vai fazer no Atos capítulo 2, a Bíblia vai dizer que eles vão orar intensamente. Diga assim: a primeira coisa que eu preciso fazer em tempos difíceis é orar intensamente. Eu não estou dizendo de que você precisa orar, eu estou dizendo que você precisa orar intensamente. Não é aquela oração fast food que a gente faz todo dia, que às vezes tu dobra o joelho com tanto sono para orar, e em 2 minutinhos ainda se atrapalha na oração, chama Jesus de Gené, já está roncando. Não é essa oração que eu estou falando, tu faz correndo, faz... Não. A Bíblia vai dizer que quando Pedro foi jogado no cárcere, e a igreja vendo o que poderia acontecer com Pedro, o que aconteceu com Tiago, o texto vai dizer no verso de número 5: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Olha para mim, a palavra intensamente aqui no grego significa ektane ou ektania, que significa esticada, perseverante. A Bíblia está dizendo que essa oração que a igreja está fazendo é uma oração esticada, é uma oração perseverante. Eles estão orando todos os dias até Pedro ser liberto daquelas condições, daquela prisão. A igreja não começou a orar e parou no meio do caminho. A igreja não começou a orar bem e terminou orando mal. A igreja não começou orando baixinho e depois terminou alto. O texto aqui está querendo dizer que a maneira como a igreja começou a orar, ela permaneceu orando e ela terminou orando. Então, nos tempos de crise, nós precisamos orar intensamente. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É ser perseverante na oração. Você está tendo tempo de sofrimento, tempo de perda, tempo de incerteza, mas você precisa guerrear, lutar, perseverar, continuar orando, porque a chave que vai destravar essa porta já está não na sua mão, mas está no seu joelho. Aleluia. Eles oraram todos os dias enquanto Pedro estava preso. Pedro ficou 7 dias preso. Todos os dias estava orando intensamente. Quem está passando por dias difíceis, levanta a mão. Olha para mim, meu filho. A oração não deve ser a primeira, ou melhor, a oração deve ser a primeira opção e não o último recurso. Diga assim: em tempos de crise, a oração deve ser a primeira opção e não o último recurso. Depois que eu bato em todas as portas, aí eu lembro de bater na porta de Deus? Não. Quando Pedro foi jogado na prisão e a igreja percebeu que Herodes está tentando acabar com a igreja, antes de bater na porta de um, na porta do outro, antes de se juntar para ficar protestando no meio da praça, a igreja foi bater na porta do Todo-Poderoso. A igreja foi dobrar o joelho para aquele que tudo pode e tudo faz. Deixa eu te falar, meu irmão, a tua oração não pode ser, aleluia, o último recurso. A tua oração tem que ser a sua primeira opção. Antes de fazer qualquer coisa, vai orar. Antes de publicar as tuas lutas no Instagram, vai orar. Antes de abrir o teu coração com a tua amiga, vai orar. Antes de ficar murmurando pelos cantos, vai orar. Antes da terra saber o que tu está passando, vai dizer para o céu o que tu precisa, porque o segredo de vencer tempos difíceis está no joelho. Louvado seja Deus. A igreja
relacionamento com Deus em oração. Irmão, a gente tem que tomar cuidado, porque aos poucos a gente está perdendo isso. Aos poucos, quando nós estamos num momento difícil, num momento de crise, a gente lembra de fazer tudo, mas esquece de orar. A gente liga pro coach, a gente liga pro conselheiro, a gente liga pro líder, liga pro pastor, mas a gente não dobra o joelho para pegar o telefone do céu. E eu descobri que o céu tem um número. Diga, o céu tem um número: 33:3. Jeremias 33:3. Clama a mim e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Mas aos pouquinhos a gente está perdendo essa prática. Enquanto eu meditava nessa palavra, Deus falou muito forte no meu coração. Deus tem saudade, irmão. Deus tem saudade quando estourava uma bomba no teu arraial, você dizia assim: deixa eu dobrar meu joelho e orar. Deus tem saudade quando a porta se fechava, você, a primeira coisa que fazia era se jogar lá no seu quarto chorando e brigar com os céus, reivindicar a palavra, a promessa, sabe, falar com Deus. Tem saudade. Deus tem saudade quando Ele era o primeiro a saber dos teus sofrimentos. Deus tem saudade. A Bíblia diz: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Porque a oração para a igreja, aleluia, era a primeira opção e não o último recurso. Nada é mais poderoso do que a sua oração. Nada. Você é mais produtivo de joelho do que de pé. Não, tu não entendeu. Você é mais produtivo de joelho do que de pé. Tem gente que pensa assim: ai, mas eu vou perder tempo. Irmão, dobrar o joelho para orar não é perder tempo, é investir tempo, é evitar dores, é evitar danos, é lutar com a pessoa certa, do jeito certo e na hora certa. Aquele que não ora trabalha o dobrado. Aquele que não ora se esforça 2 vezes mais e às vezes não tem resultado. A igreja está passando por sofrimento, a igreja está passando por perda, a igreja está passando por incertezas, mas o texto diz: e a igreja orava intensamente por Pedro. E agora, se tu não der glória a Deus, é só domingo. Quem foi buscar Pedro na cadeia, irmão? Quem foi buscar Pedro na cadeia? Quem? Vamos, irmão, nós acabamos de ler o texto. Quem foi buscar Pedro na cadeia? E quem foi buscar o anjo no céu? Pastor, o anjo vai buscar Pedro, mas quem foi buscar o anjo? A oração. A oração foi buscar o anjo. O problema é que a gente olha o anjo lá salvando Pedro, libertando Pedro, tirando Pedro, mas quem foi buscar o anjo no céu foi a oração, aleluia, perseverante da igreja. Deixa eu te falar aonde está o teu problema. O problema que era Pedro estava na cadeia, mas onde? Qual é o teu problema? O teu filho, o teu marido, o teu casamento, a tua empresa? Qual é o teu problema? Ah, meu problema está lá na segunda-feira, na terça-feira, no mês que vem. Qual é o teu problema? Eu quero que você entenda que é o seguinte, irmão: a tua oração vai buscar a solução dos céus, e Deus vai mandar a solução até o seu problema. O problema é que você quer resolver tudo, e Deus está dizendo: filho, clama a mim que eu vou te responder. Deus falou no meu coração essa tarde que essa noite Ele está visitando Pedros. Mãe, se você está orando, se você está tendo a oração como primeira opção e não como último recurso, aleluia, o anjo vai buscar o teu filho, mas é a tua oração que vai buscar o anjo. Nossa oração, irmão, ela invade os céus e Deus responde. Nós precisamos, antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa orar, porque há uma ligação entre os joelhos dobrados e o braço de Deus estendido. Em toda a Bíblia há uma ligação entre joelhos dobrados e o braço de Deus estendido. E a Bíblia diz: enquanto eles oravam, Deus estava indo buscar Pedro. O texto diz: Pedro estava preso e o povo orando. Enquanto o povo orava, o anjo estava descendo lá, estava entrando lá, estava abrindo porta lá, estava salvando lá, estava fazendo milagres lá. Tu acha que a tua oração, irmão, não está chegando diante de Deus? Eu vou falar, cara, quando você estava no mundo, tu acreditava em simpatia, em mandinga, tu botava fé nessas coisas, irmão. E aí tu está na igreja, entregou a vida para Jesus,
A oração é a arma mais poderosa que a gente carrega. E às vezes você não acredita na tua oração, mas tu acredita no horóscopo, acreditava em tanta coisa. Como é difícil você acreditar no que a Bíblia está escrito, o que ela está falando. A tua oração tem poder. A tua oração move céus. A tua oração tem poder de libertar o teu filho, de salvar o teu casamento. Porque se isso for mentira, então rasguemos a Bíblia e voltemos para casa, irmão. Os milagres, todos eles foram precedidos por uma oração. Ana só recebeu um Samuel porque orou. Jesus, antes de multiplicar os pães, orou. Lázaro, antes de vir para fora, Jesus também orou. O mar se abriu porque Moisés foi clamar a Deus. As muralhas caíram porque o povo orou. O teu milagre vai acontecer quando você priorizar uma vida de oração. Alguém está me entendendo essa noite aqui? Procure duas pessoas com cara de crente perto de você e diga para eles assim: ora que melhora. Mas tem que ser cara de crente. Se tiver alguém cara de desviado, não fala não, mas fala para ele: ora que melhora. Ora que melhora. O que fazer em tempos de crises, em tempos difíceis, irmão? Orar intensamente, contínuo, esticado. Pastor, eu estou vendo um tempo de portas fechadas. Ora até a porta se abrir. Pastor, você está me falando para orar todos os dias. Vai lá no seu cantinho e bate na porta: Senhor, o Senhor prometeu, Senhor, abre aquela porta, Senhor. É segunda, é terça, até que os anjos lá de cima olhem para Deus e falam: está vindo chato de novo aí, aleluia. A Bíblia diz: bater, bater, a porta vai se abrir. Procurar, procurar, e você vai encontrar. Pedir, pedir, e você vai receber. Oração que não para. A gente precisa ir para esse lugar. O problema, irmão, que a gente faz uma salada no céu, está uma bagunça. Você precisa ter um alvo também na vida de oração. Essa palavra oração intensamente é uma oração focada. A Bíblia diz assim: e eles oravam intensamente a Deus por Pedro. Eles têm um monte de problema. O problema não é só Pedro, mas nesse momento o foco é: vamos resolver esse problema. Então é oração. Pedro, liberta Pedro, tira Pedro. Pai, Senhor, faz milagre, visita aquela cadeia. A gente não consegue ir, a gente não tem mais força do que Roma, mas tu manda no universo. Pedro, e ora um dia, ora o segundo dia, o terceiro dia, quarto, quinto, sexto dia, no sétimo dia o milagre veio. O problema é que no primeiro dia você ora pela porta aberta, para Deus abrir a porta. No segundo dia já está orando para Deus mandar um varão. No terceiro é para ganhar um carro. No quarto, para ficar rico. No quinto, para ficar bonito. Bonito não dá para ficar, irmão. Irmão, a gente precisa ter propósito até na oração. Eu não estou dizendo que você não pode orar por todas as coisas, mas você precisa ter um alvo. Você precisa ter algo, aquele que tu vai pagar o preço, aquele que tu vai orar mais, aquele que tu vai todo dia falar para Deus: oh Deus, e Deus já sabe o que tu quer, mas Deus quer ouvir ainda mais você pedindo. É bater. Mas quem tem filho aqui? Irmão, quando o filho começa a pedir a mesma coisa 10 vezes em 1 minuto, tu fica louco. E o que o pai faz? Pega logo isso, aleluia. Orar até o pai falar: meu filho, aleluia, tu vai me deixar louco aqui, pega isso. Diga assim: Deus é pai, e Deus sabe o que tu precisa. Se você, aleluia, não expressar diante de Deus que de fato você precisa, através da continuidade do seu pedido, então Deus vai entender que também você não precisa de nada. Você tem que mostrar para Ele: Senhor, eu estou precisando, Senhor, é isso, Senhor, é meu filho, Senhor, é meu filho, Senhor, é meu casamento, perseverança, até que o anjo desça, até que o anjo visite, até que o anjo liberte, até que o anjo cure, até que o anjo sabe. Alguém está me entendendo essa mensagem aqui, irmão? A gente precisa ir para esse lugar. A primeira coisa que precisamos fazer em tempos difíceis é orar intensamente. Diga assim: a partir de hoje não vai ter mais oração light. Não vai ter. Oração intensa.
pela minha causa eu preciso orar intensamente. Sabe como Ana orou por Samuel? Ela colocou a alma, ela orou intensamente, ela orou com tanta força, com tanto desejo e vontade, que o sacerdote achou que ela estava embriagada. Falou: essa mulher já bebeu, já veio loucona para a igreja. Não, ela estava orando, porque ela estava derramando a alma dela, derramando a alma dela. E Deus ouviu a oração. Deus ouve oração intensa, Deus ouve oração com lágrimas, Deus ouve oração, aleluia, que não esmorece no meio do caminho. Eu vou profetizar sobre a tua vida, meu irmão. Você não vai esmorecer no meio do caminho. Você vai começar orando e você vai só terminar de orar por aquilo quando tu vê o anjo de mão dada com o teu Pedro fora da prisão e o teu milagre, aleluia, acontecendo diante dos teus olhos. Primeira coisa que precisamos fazer em tempos difíceis é orar intensamente. Como é que está a tua vida de oração? Pastor, eu estou passando tempos difíceis, tempos de perseguição, tempos de luta, tempos de perda, tempos de dores. Pastor, tantas coisas acontecendo, tá bom? Como é que está a tua vida de oração? Quanto tempo tu tem investido nisso? O que você tem apresentado diante de Deus? Ou você está com aquela unção dos crentes 6 horas? 6 horas por mim, 6 horas por mim. Não, Deus quer ouvir a tua voz. A oração da igreja tem poder? Tem. A oração coletiva tem poder? Tem, é bíblico. Mas a oração coletiva, ela não consegue ser contínua, porque nem sempre a gente está junto. Mas você orando tem muito mais poder do que a coletividade, porque você consegue fazer isso todos os dias, na mesma intensidade, no mesmo alvo, no mesmo propósito, no mesmo foco. E Deus está te chamando para esse lugar, porque senão para você a oração vai ser o último recurso e não a primeira opção. Você vai tentar primeiro fazer do teu jeito, aí se não der certo do teu jeito, aí você vai lembrar de orar. Mas já desgastou. Pedro já morreu na cadeia, Pedro já foi julgado, já foi sentenciado e já foi morto. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Segunda coisa que precisamos fazer em tempos difíceis, nós precisamos confiar em Deus. Diga assim: eu preciso, mais forte, eu preciso confiar em Deus. Olha o que está escrito no verso de número 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava tomando calmante para tentar dormir, é isso? Pedro tentou tirar a própria vida, é isso? Pedro estava com insônia, é isso? Não, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. E agora é chute na canela. Olha para mim. Pedro sabia que quando amanhecesse ele ia ser julgado. E o julgamento já estava tudo tramado, irmão. Apareceu o STF dos nossos dias, estava tudo certo, tudo certinho, estava desenhado. Pedro sabia que ia ser julgado, condenado e ia morrer no dia seguinte. Mas o texto diz assim, que Pedro na noite anterior estava dormindo. Irmão, olha para mim. Como Pedro consegue dormir na noite anterior do seu julgamento, sabendo que vai morrer no outro dia? Quem consegue dormir sabendo que vai morrer no outro dia? Quem consegue? Às vezes a gente não consegue dormir sabendo que o boleto vai atrasar no outro dia, que vai vencer no outro dia. Tem gente que perde o sono por conta de alguns problemas, algumas crises, algumas notícias mal. Agora imagine Pedro dormindo, sabendo que no outro dia ia ser julgado e sentenciado a morte. Só consegue dormir em umas condições dessa quem confia em Deus. Não, você não entendeu. Só consegue dormir em umas condições dessa quem confia em Deus. Porque Pedro ele não dorme porque está confortável, ele dorme porque está confiando. A cadeia é desconfortável, o momento é desconfortável, é pressão, tensão. Os guardas Pedro está preso nos guardas. E o texto diz que ele dormiu no dia anterior, na noite anterior do seu julgamento, entre os guardas. Dormiu. Pedro dormiu tanto
de babar o travesseiro, que na manhã seguinte o anjo, para acordar, ele teve que cutucar ele. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: tu vai chegar em um nível de confiança tão grande em Deus, que você vai aprender a descansar até mesmo no meio dos teus inimigos. Eu declaro sobre a tua vida, meu irmão, que você vai alcançar um nível de confiança em Deus tão grande, que as pressões da vida não vão tirar o teu sono, que as notícias ruins que podem acontecer amanhã não vão tirar o teu sono. Deus está colocando em você uma paz que excede todo entendimento. Eu sinto a presença dele nessa palavra. Tem gente que chegou essa noite aqui, que está tão atribulado, tão preocupado, que está embaixo de medicamento para poder dormir. Ei, Deus está dizendo para você que isso acaba essa noite. O Espírito da paz habita dentro do teu coração. Você pode estar vivendo tempos de sofrimento, tempos de perda, tempos de incerteza. Pode faltar tudo em sua volta, mas não vai faltar a paz. A paz, a paz, a paz. Levante sua mão em nome de Jesus e vamos adorar a Deus um pouco. Não vai faltar a paz. Você vai dormir, você vai descansar, nada vai tirar tua paz. Enquanto uns oram, outros descansam. Enquanto a igreja orava, Pedro dormia. Herodes não vai tirar tua paz. Herodes não vai tirar o teu sono. Será que você pode declarar isso? Herodes não vai tirar o teu sono. Esse problema não vai roubar teu sono. Essa crise dentro da sua casa não vai tirar o teu sono. Você vai dormir. Ah, Jesus. Oh, meu Deus. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus, irmão. Pastor, mas é amanhã você fala, mas essa semana, pastor, semana vai vir o despejo, essa semana vai vir o corte. Pedro ia ser julgado no outro dia, e na noite anterior Pedro está dormindo. Pedro está confiando em Deus. Pedro está dizendo: Deus, eu estou preso, eu não consigo fazer nada. A minha vida não está na mão de Herodes, a minha vida está nas tuas mãos. A minha história não está na mão de Herodes, a minha história está na mão daquele que criou todas as coisas. A tua vida não está na mão do teu patrão, não está na mão do teu inimigo. A tua vida está na mão daquele que te gerou, daquele que te chamou pelo nome. Escuta, Herodes não vai tirar o teu sono. As probabilidades, as estatísticas, o rádio peão, os fofoqueiros, os caluniadores não vão tirar o teu sono. Tu vai dormir, tu vai descansar. Em paz eu deito, em paz eu durmo, porque Deus tem cuidado de mim. Tu vai dormir. Só quem chega num nível de confiança como esse consegue descansar em tempos difíceis. Jesus está dentro de um barco. Diz a Bíblia que Jesus entrou no barco carregando um travesseirinho na mão. Jesus vai lá para a popa, arruma um travesseirinho e deita. Até aí está tudo bem. É fácil cochilar no barco, água tranquila, mas daqui a pouco o pau começa a quebrar, o vento começa a soprar, o tempo muda. Os discípulos estão desesperados, dizendo: vamos morrer. Pescadores dizendo: vamos morrer. E tem um homem dormindo, a Bíblia diz, em cima de um travesseiro na popa do barco. Irmão, você sabia que dentro de um barco, quando nós estamos passando por uma tempestade ou por um mar agitado, você sabe qual é o lugar que mais balança no barco? A popa. É o barco que fica assim. Jesus não está no meio, Jesus está na extremidade do barco. E Jesus está dormindo. Diga: Jesus está dormindo. E sabe quem vai acordar Jesus? A tempestade? A chuva? A onda? Quem? Os medrosos. Porque se eles não tivessem incomodado, Jesus ia continuar dormindo, ia acordar só do outro lado, são e salvo. Porque quem confia descansa até no meio da tempestade. Quem confia
está dormindo. Quem desconfia está tirando água dizendo que vai morrer e não consegue dormir. Quem desconfia está com o olho assim, ó. Irmão, se tu encontrar alguém por aí na rua, aqui na fila da igreja, com o olho preto, olho esbugalhado, está desconfiando. Quem confia está descansando. Quem confia está dormindo. Está dando tudo errado, fica tranquilo. Minha vida não está na mão de Herodes. Minha vida não está na mão da tempestade. A minha vida está na mão daquele que fez os céus e a terra. Pedro estava dormindo em uma cadeia, em uma masmorra escura, no meio dos soldados, descansando. Isso revela para nós confiança em Deus. Não é porque é confortável, é porque ele confia. Ele confia. Pedro dormiu na cadeia, Jesus dormiu no barco no meio da tempestade, Jacó dormiu sobre uma pedra. Sobre uma pedra. No meio do deserto ele dormiu sobre uma pedra, ainda teve sonho com a escada de Deus. E tu está dormindo num colchão castor, está tendo pesadelo. Mas Deus te trouxe essa noite aqui para dizer: meu filho, eu vou mudar até o teu sono, aleluia. Eu vou mudar até os teus sonhos. Chega de dragão, chega de cobra, chega de um monte de coisa que está aparecendo para você. É tempo de sonhar com escadas de Deus. Deus vai te dar visão de futuro nesses dias. Eu estou profetizando e pregando ao mesmo tempo. Deus vai te dar tanta paz que tu vai conseguir projetar enquanto dorme. Vai conseguir ver enquanto dorme. Enquanto o mundo está agitado, está desesperado, tem muita gente querendo jogar o barco, jogar a água para fora do barco. Tu está dormindo, tu está descansando, porque quando amanhecer, aleluia, Jesus vai chegar primeiro que Herodes. Quando Herodes mandar te buscar na cadeia, tu já foi, já saiu, já foi liberto, já aconteceu um milagre na tua vida. Deus vai chegar primeiro. Irmão, eu estou sentindo Deus nessa palavra. O anjo vai chegar primeiro. A Bíblia diz que no outro dia Pedro ia ser julgado. A Bíblia não diz isso, mas eu fico imaginando, chegando no outro dia, Herodes dizendo: vai buscar Pedro. Quando chegar lá, cadê Pedro? Não está mais. Diga para o irmão que está do seu lado: o anjo vai chegar primeiro. Não, você não entendeu. O anjo vai chegar primeiro do que os seus caluniadores. Os anjos vão chegar primeiro do que os seus defamadores. Os anjos vão chegar primeiro do que os seus inimigos. Aleluia. Quando eles falarem: agora a gente acaba com ele, já foi, não está mais aqui. Deus já tirou, já viveu um milagre, já está em outra, aleluia, em outra estação, em outro nível de graça, de unção. Ai, irmão, eu estou pregando com uma graça essa noite para a sua vida. E eu já estou vendo você, antes de terminar esse ano, meu irmão, você contando testemunho, milagre. Nada mais vai tirar a tua paz em nome de Jesus. Aleluia. Amanhã tu vai perder até a hora do trabalho. Tu vai dormir tanto, aleluia. Vai dormir. Já coloca o teu relógio para despertar. Os boletos não vão tirar mais teu sono. Não, só 2 pessoas que tem boleto. Os boletos não vão tirar mais o teu sono. Se existe um demônio nesses dias, se chama boleto. Tem um demonião que é o maior e os demoninhos. Aleluia. Tu fica: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus está dizendo para você: descanse. Aprenda a confiar. Quando amanhecer, Herodes não vai te achar. Sabe qual foi a hora que o anjo apareceu para tirar Pedro? Na hora que ele estava descansando. Irmão, quando você sossega na terra, os anjos começam a se agitar no céu. Aleluia. Quando você descansa, Deus levanta para fazer algo. Se você fica em pé agitado, então Deus senta. Mas quando você descansa e fala: Deus está nas tuas mãos, quando tu abrir os olhos, já aconteceu. Já aconteceu. Hoje é quarta-feira, amém? Eu declaro sobre a tua vida que enquanto você está aqui confiando, orando, Deus já está enviando o anjo. E amanhã de manhã tem surpresa na Baixada Santista para você. Amanhã de manhã tem testemunho. E eu declaro que amanhã tu não vai publicar nas tuas redes sociais o que você está passando. Você vai publicar o que Deus fez de ontem para hoje. Aleluia. Já pega o Instagram desse irmão que está ao seu lado e amanhã entra que tu vai ver testemunho contado lá, milagres contados lá. Quem crê nessa palavra? A gente precisa, em tempos difíceis, orar intensamente. A gente precisa confiar, descansar, dormir. Qual é o maracujá de Deus? É a confiança. Qual é o Rivotril do céu? É confiança em Deus. Você tem que tomar um chazinho da raiz de Jessé. Jessé é da linhagem lá que veio Jesus. Então toma esse chazinho para a sua vida. Você vai dormir. Vai dormir. Às vezes a Renata pergunta: rapaz, como é que tu consegue dormir com tanta pressão, com tanta coisa? Quem está cuidando de tudo é Deus.
Já foi o tempo, irmão, que eu me desesperava. As pessoas, elas não podem, o problema das pessoas não pode virar o seu problema, irmão. A insônia das pessoas não pode virar sua insônia. Você precisa ir para esse lugar de estabilidade emocional e espiritual em Deus. De dia, vamos fazer, vamos ser intensos, vamos quebrar, vamos fazer tudo que tem que fazer. Mas na hora de dormir, irmão, aleluia. E tem gente que manda mensagem para o pastor, dizendo: pastor, ora por mim essa madrugada. Oh, só em sonho, Senhor, aleluia. A gente precisa confiar em Deus, Marcão. Se a gente aprender a confiar em Deus, irmão, nós não vamos em tempos difíceis se desesperar, nós vamos descansar em Deus. Agora eu queria terminar falando sobre o terceiro ponto. O que fazer em tempos difíceis? Terceiro, nós precisamos seguir em frente, mesmo sem entender. Diga assim: em tempos difíceis eu preciso seguir em frente, mesmo sem entender. Olha o que diz os versos 8 até o 10. O anjo lhe disse. O anjo entrou na cela de Pedro. Pedro estava dormindo. O anjo tocou em Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro, aqui que é o ponto, e saindo Pedro o seguiu, vírgula, não sabendo que era real. Repita comigo: não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Olha para mim, isso é forte. O anjo aparece, algumas coisas vão acontecer aqui. O anjo aparece, presença de Deus, o anjo aparece. Depois, uma luz brilha na cela. Terceiro, o anjo toca em Pedro. Quarto, Pedro desperta. Quinto, as algemas de Pedro são despedaçadas, se quebram. Acontece 5 coisas aqui: presença, luz, toque, despertamento e libertação. Diga assim: presença, o anjo apareceu. Luz, a luz brilhou. Toque, o anjo tocou. Despertamento, Pedro levantou, acordou. E depois libertação, as algemas se abriram, caíram. E a gente precisa respeitar essa sequência, que é assim que Deus faz. A presença vem, a luz chega, puf. Não há mais escuridão. Agora a clareza, a direção. Sabemos onde estamos e para onde queremos ir. Depois que Deus clareia tudo, Ele começa a nos tocar. Tocou. Relacionamento, intimidade. A gente começa a ter contato com Deus. Depois que Deus nos toca, a gente começa a despertar de alguns sonos espirituais, de algumas sonolências que a gente vive. E por último, depois que a gente desperta, algemas espirituais são quebradas. Amém? Isso aqui daria outra pregação. Algemas são quebradas. Agora presta atenção. Pedro viveu tudo isso, fez tudo isso, mas a Bíblia diz que depois que Pedro fez tudo isso, o anjo vai dizer para Pedro o que ele precisa fazer também. E o anjo vai dizer: vista-se, calça as sandálias, põe a capa e siga-me. Depois que tu recebeu a presença, depois que tu recebeu a luz, depois que você recebeu o toque, depois que você recebeu o despertamento, depois que você recebeu a libertação, agora Pedro, vista-se, cubre a sua nudez, calce sandálias, se prepare para caminhar, que a caminhada vai ser longa. Põe a sua capa, capa fala de autoridade, vista-se de autoridade e depois siga-me. O anjo está dizendo para Pedro: Pedro, até agora foi eu que fiz, agora chegou a tua hora de fazer alguma coisa. Chegou o momento de você se posicionar, chegou o momento de você se vestir, chegou o momento de você se revestir de autoridade e depois você vai me seguir. A Bíblia diz que Pedro levanta, então ele coloca a roupa, ele coloca a capa, ele coloca as sandálias e diz o texto que ele começa a seguir o anjo. Amém? Pedro está seguindo o anjo, mas o texto diz assim: não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo.
Pedro está fazendo tudo isso e está pensando assim: será que é visão? Será que é sonho? Será que é verdade? Eu não estou entendendo nada. Eu não sei se eu estou no espírito, se eu estou na carne. Eu não sei, parece que é sonho, parece que é realidade. Mas Pedro vai fazendo, mas Pedro vai andando. Pedro não está entendendo, mas ele vai andando. Pedro não está entendendo, mas ele vai se vestindo. Pedro não tem explicação, mas Pedro vai tendo ação. E ele vai fazendo, o anjo vai mandando, ele vai fazendo. Ele não pede explicação para depois fazer. Ele vai fazer e lá na frente ele vai entender o que Deus estava fazendo na vida dele. Você não entendeu? Em tempos de crise, irmão, em tempos de dificuldade, você vai precisar seguir em frente mesmo sem entender. Você vai precisar colocar a capa, colocar a túnica, vestir as sandálias, seguir a direção que Deus está mandando. Às vezes você não vai ter resposta, não vai ter explicação, mas a Bíblia diz que na medida que Pedro ia andando atrás do anjo, ele ia passando pela primeira guarda e não foi pego. Ele ia passando pela segunda guarda e não foi pego. Quando chegou diante do portão de ferro, a porta de ferro fez assim diante do anjo e diante de Pedro, começou a se abrir sozinho. Aleluia. Pedro não está entendendo, mas está caminhando. Pedro não está entendendo, mas os inimigos não podem tocar nele. Pedro não está entendendo, mas as portas estão se abrindo. Pedro não está entendendo, mas o milagre está acontecendo. É no caminho, é no caminho, é no caminho. Não para, não para. É no caminho que Deus vai fazer, mas não para. Não pare. É no caminho que Deus vai fazer. Sem entender, ele segue o anjo. Sem entender, ele coloca a capa. Sem entender, ele coloca a túnica. Sem entender, ele coloca as sandálias. Sem entender, ele passa pelo meio dos guardas que estão dormindo. Aleluia. O anjo acordou Pedro, mas fez os guardas dormir. Irmão, sabe o que Deus está fazendo contigo essa noite? Deus está colocando os seus inimigos para dormir. E Deus está te despertando para passar no meio dos teus inimigos, para chegar no destino que Ele tem para você. Diga assim: o meu Deus vai dar Rivotril para os meus inimigos. Diga: eu vou passar no meio da primeira guarda, no meio da segunda guarda, e a porta de ferro vai se abrir instantaneamente para mim, para minha família, para minha irmã. Eu estou pregando com força, que era para tu estar dando glória a Deus, era para estar pulando em cima dessa cadeira. Levanta a sua mão, eu estou declarando isso. Ei, Deus não vai te explicar. Deus não vai ficar te explicando nada, mas Deus vai dizer: coloca a capa, se veste, coloca a sandália e vem comigo. Deus, para onde eu estou indo? Fica tranquilo, nós vamos passar pelo meio dos teus inimigos. Senhor, mas tem caluniadores. Senhor, tem pessoas que querem o meu mal. Senhor, tem pessoas que querem matar o meu ministério, matar a minha família. Senhor, não, fica tranquilo, eu coloquei eles para dormir. E você vai passar pela primeira guarda e nada vai acontecer. Você vai passar pela segunda guarda e nada vai acontecer. Mas Senhor, tem uma porta de ferro. Eu não tenho chave e está trancado. Fica tranquilo, que quando tu passar por todos os níveis, a porta vai se abrir, aleluia, sozinha diante de você. E você vai ver que vale a pena seguir em frente, mesmo que você não entenda. Ei, irmão, para de pedir explicação e começa a se cobrir. Começa a pegar a capa, pega a sandália, vai pra cima, meu filho. Deus está no controle de tudo. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e abençoado muito a sua vida. Caso isso tenha acontecido, escreva aqui nos comentários a sua experiência, algo particular que Deus falou com você. Eu quero também estar orando pela sua vida. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e também de compartilhar essas pregações para amigos, familiares, para que outras pessoas possam ser abençoadas assim como você foi. Aqui do lado, o YouTube vai mostrar para você outras pregações que Deus nos deu, que também tem abençoado muitas vidas e vai abençoar a sua vida, tá bom? Clica aqui e seja muito bem-vindo.